Bem, se fizer a segunda parte da aula de revisão, eu não vou resolver todos não, tá? Eu vou pular alguns, vou resolver os que eu acho mais pertinentes, tá ok? Esse daqui é muito, essa questão é muito semelhante àquela que eu acabei de resolver sobre questão de foco, tá? Quando um objeto pontual se encontra em O, que está a 20 centímetros de distância da própria lente, ele falou que a lente ela é convergente, então ele está assegurando que o meio que ela é de vidro, por exemplo, e o meio é o ar, tá? A imagem se forma em I. Olha só, em I. Simétrico a O, ou seja, exatamente a mesma distância de O. Olha, o único jeito da imagem formar na mesma distância, DI ser igual a DO, né? A única situação em que DO, que é a distância do objeto, ela é igual a DI, é o caso em que a imagem é real, ela é igual e como toda imagem real, né, ela é invertida. Não perguntou não, né? Tá Não. certo? Não perguntou não. Mas ela é invertida, tá? Então o único jeito de colocar um objetozinho aqui e na hora de formar uma imagem aqui, de cabeça para baixo, mas com a mesma altura, né? Com a mesma distância. Então esse ponto aqui, na verdade, só pode ser o raio, né? E aqui no meio certinho, vai estar o foco, né? Eu represento por R, ou o R dividido por 2 é o próprio F de foco. Então, se quisermos acender um cigarro, nossa, não é antiga essa questão, né? Acender não, queimar um pedaço de papel, né, para ficar corretamente, com essa lente em um dia ensolarado de muita energia solar, a ponta do papel deverá ser colocada a que distância da lente? Essa lente, como ele falou que ela é convergente, que ela concentra, né? Ela vai concentrar os raios luminosos, né, exatamente aonde? No foco. Todos os raios aqui vão se cruzar passando pelo foco. Então esse pontinho aqui é o foco onde eu devo colocar o papel para a folhazinha lá para queimar, beleza? E se o raio, como ele colocou aqui, o centro de curvatura é 20 centímetros, o meu foco é a metade, tá certo? Então 10 centímetros aí, beleza? Tem muita questãozinha assim, do modo geral. Não fala minha prova. Se você for parar para estudar, você vai ver que tem muita questãozinha assim. Outras questões também, tá? Eu vou pular aqui, são questões desse tipo aqui, ó. Eu gosto muito de questãozinhas da UFMG, porque, vamos dizer assim, o principal dela é muito semelhante ao Enem, tá? Minha opinião, tá? O Enem, ele vai rebuscar, vai contextualizar, vai fazer uma série de coisas aqui para cobrar, às vezes, exatamente a mesma coisa, tá? Ele vai explorar outras habilidades e outras coisas, né, outras competências, mas o principal é isso aqui, ó. Esse tipo de questão é muito comum nas minhas provas, nas provas do Enem, ok? Por quê? Ele coloca uma lente e pede para você identificar quem que é o objeto, quem que é a imagem. Por que eu pedi para vocês fazerem aquela atividade no papel milimetrado? Porque você fazendo aquilo ali, acabou. Qualquer coisa que eu perguntar, né, que a questão perguntar, vocês vão saber fazer. Né, que vocês fizeram mais difícil. Né? Então, vocês conhecem todos os casos. Né? Então, você vai ter que identificar uma situação. Será que tem como esse cara maiorzão aqui ser um objeto? E esse cara aqui ser a imagem? Existe um caso ou uma possibilidade como essa? É o que você tem que pensar. Segunda hipótese, tem como ter um objeto desse tamanhozinho aqui e gerar uma imagem grandona assim? Segunda pergunta, né? Para você conseguir identificar quem são as distâncias, né? Se é possível, que distância seria essa M aqui, né? Se não, que distância seria essa P, né? Então, para quem está aqui, ó, para o observador, né, que é esse cara aqui, esse observadorzinho aqui, ó, ele está enxergando os dois. Quem seria objeto e quem seria imagem, galera? O objeto é o Uai, menor Carlos. aí, e a imagem é o Bem maior. menor, hein? Isso.
Não. A biconvexa, que é essa daí, ela só tem um caso em que a imagem não é invertida, que a imagem é direta, igual você está vendo aqui, direta. Toda imagem direta ela é virtual. Só existe um caso de imagem virtual, que é essa daí, maior. Né? Só existe um caso, tá? Onde a imagem, você não vê ela de cabeça para baixo, vê ela maior do que o objeto. Então, realmente, isso aqui vai ser uma imagem. Porque é o único caso desse tipo de lente aqui que aparece maior, né? E sem inverter. E esse carinha pequeno aqui que é o objeto. Né? Isso só acontece se eu estiver onde? Bem, se eu for traçar a reta lá, né? Centro, foco e o vértice, que é onde está a própria lente, se eu coloco um objeto aqui, vai me dar uma imagem pequenininha aqui. Se eu colocar em cima do centro, vai aparecer outra exatamente no mesmo lugar. Entre o centro e o foco, a imagem vai só aumentando, mas continua aqui. Em cima do foco, nem tem imagem. Então, ela tem que estar nessa região aqui, ó, entre o foco e o vértice. É o único caso em que eu tenho, com essa lente, uma imagem virtual. Ok? Então, qual seria a alternativa que melhor preenche isso aí? Tá? Que é esse carinha aqui, seria o objeto. Ok, ok, ok. 2 seria a imagem, né? Todo mundo falou que é, ótimo. Que mais? Agora eu quero saber o M, o N e o P. Quem que são eles? Bem, o M não pode ser o foco, concorda? Se o M fosse o foco, o objeto estivesse em cima do foco, não teria imagem, Não teria. não teria. Então o M, onde eu estiver falando que o M não pode ser. Então eu estou entre a B e a E, tá certo? N tá difícil de identificar, não tem nada lá para identificar. P, P seria a distância focal. É possível que seja distância focal. Há Sim, possibilidade que seja sim, né? porque Então, quando o objeto tá tipo maior, a imagem tá no foco, né? dá exatamente no foco. Então, esse aqui é o tipo de questão assim muito comum e quem estudou aí vai concordar comigo. Achou muitas questões como essas aqui. As mais elaboradas é isso aqui. Oi. Mas não necessariamente a imagem tem que estar em cima do foco, tem? Tipo, o foco não pode ser ele, não? Dependendo da distância, exatamente do lugar que você colocou aqui, não, mas vai estar bem próximo ao foco. Seria assim, a melhor resposta. Não tem que estar necessariamente em cima do foco, não. Qualquer lugar que eu colocar entre o foco e o vértice vai dar sempre em cima do foco? Não, porque senão aquela formulazinha lá, né, não serviria para nada, né? Não, não é para qualquer, né? Vai dar muito próximo, se eu colocar o objeto aqui, vai dar muito próximo a imagem do foco. Porque a imagem ela dá logo atrás do objeto, logo atrás do objeto. Como o objeto está entre o foco e o vértice, ela dá muito próximo do foco. Né? Porque você coloca o objeto aqui e a imagem sai logo atrás dele, é igual a lupa. Quando você chega, isso aqui é a lupa, na verdade, né? É igual a lupa. Quando você chega lá bem próximo da letra, você percebe que a imagem que você está enxergando da letra está muito próxima da própria lupa, né? Muito próximo da própria letra que você está analisando. Beleza? Melhorou um pouquinho? Não pode ser exatamente, não. Senão você ia falar comigo assim, ô Carlos, veja bem, eu vou deixar o foco é constante. Se eu ficar mudando o objeto um pouquinho aqui, o DI também tem que mudar. Mas aí eu quero dizer que ele vai ficar muito próximo do foco. Então a minha melhor resposta seria essa daqui, ó. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum mais interessante aqui. Não. Uai, Carlos. Esse aqui, por pensar, corrigindo aí, né? Por pensar na última coisinha que eu falei mesmo, né? Sobre a formulazinha aqui, ó. Se o foco é constante, não é qualquer DO que sempre vai resultar no mesmo DI e esse DI aqui vai ser igual ao foco, não. A imagem vai formar muito próximo do foco, né?
muito próximo do foco, mas não quer dizer que vai ser sempre em cima do foco, né? Aí por eliminação, desculpa aí, vai ser então o N aqui, que eu quase não tenho informação para falar que isso aqui é o foco, tá? Mas entre as opções aqui, realmente ela é melhor do que essa daqui, né? É contrariar a formulazinha aqui, falar que isso aqui, afirmar que isso aqui vai ser sempre o foco. Aí ele colocou um ponto próximo aqui do foco. Eu não gostei foi disso aqui, ó. Fica difícil você olhar a distância certinha, né? Parece que é muito próximo, né? Não deu nenhuma outra informação. Aí fica por eliminação esse aqui. Mas não concordei muito com a resposta, não. É melhor que essa letra E, sim. Analisando com mais calma aqui, Beleza. é melhor, sim. Defeitos da visão. É importante, eu quero mostrar uma imagem rapidinho sobre defeito da visão. Antes disso, não dá para acabar não, senão eu não dou dicas, né? Então, olha só, a 10 fala o seguinte. Na formação das imagens na retina da vista humana normal, né, o cristalino funciona como um tipo de lente. Bacana a gente ter a imagem aqui. Ótimo. Bem, aqui tá mais detalhado, né? Mas ele fala da retina aqui no fundo, que é a parte amarela aqui, logo acima do nervo óptico aqui, tá? O cristalino, olha o que ele lembra, exatamente uma biconvexa, o cristalino lembra uma lente biconvexa e tem que ser, né? Por quê? Porque primeiro que está no ar aqui, né? O olho está em contato com o ar. A córnea também é um pouquinho esférica, olha só. Então, esférica da forma da biconvexa, né? Então, o objetivo mesmo é pegar a luz daqui de fora e concentrar, convergir aqui no fundo. Por isso que todas essas estruturazinhas aqui, elas tendem a concentrar a luz aqui no fundo, beleza? Então ele fala sobre o cristalino funciona como que tipo de lente? Bem, olhando para essa imagem aqui, uma lente convergente se for no ar, mas eu gosto de chamá-la pelo nome correto, para não ter erro. É a lente biconvexa, tá? Mas, como ele está insistindo em falar convergente ou divergente aqui, né? Eu vou eliminar, eu nunca vou ter uma lente divergente ali, eu estou com lente convergente, formando imagens reais. Não existe imagens reais diretas. Toda imagem real é invertida, né? De cabeça para baixo. Convergentes formando as imagens reais, ótimo. Invertidas e diminuídas tem que ser, né? Aumentadas e ia ser difícil até de identificar, né? O que eu estou vendo. E a última fala de imagens virtuais, não. Imagens reais são imagens projetáveis, né? São imagens possível projetar. E por que eu estou preocupado em projetar a imagem? Porque eu quero projetá-la na retina. Ok? Eu quero projetá-la na retina. Então, convergente, formando imagens reais, invertidas, né, como sempre, e diminuídas. Beleza? Que eu tinha que falar do globo ocular aí. Isso aqui também eu queria muito, tá? Eu vou até aproveitar e compartilhar uma imagem aqui, tá? Isso aqui, ó, é muito importante você ter isso aqui em mente, ó. O míope é como se ele tivesse o olho mais longo e a imagem forma antes, tá? Então, se forma antes, bem, o papel do meu cristalino é concentrar. Só que aqui está concentrando muito antes. Então, o que eu tenho que fazer antes de chegar no cristalino? Separar para quando ele concentrar mais aqui na frente, ó. Então, na lente do míope, né, para o míope, eu uso uma lente divergente, que é a bicôncava, olha só. Por quê? Porque ela tem o papel de divergir, ela diverge antes de chegar na córnea e no cristalino, para o cristalino concentrar no lugar certo. Porque sem o óculos, está concentrando antes, né? É o que eles falam que como se o olho do míope fosse um pouco mais longo, né? A hipermetropia é o contrário, tá? É o contrário. O cristalino está concentrando, mas está concentrando bem depois. Ou seja, o cristalino não está dando conta de concentrar. É como se o olho fosse curto. Né? Então ele forma a imagem perfeita, mas forma a imagem depois. Já que o cristalino não está dando conta de concentrar, você usa uma lente que faz o quê? Que concentra. Que é a convergente, que converge.
né? Então, para quem tem hipermetropia, sim. E na hora que você estiver fazendo minha prova, para quem tem presbiopia, que é o professor de física, tá? Usa a mesma lente aqui, ó, tá? O meu problema é de enxergar de perto, tá? Outra coisa importante. O meu problema é enxergar de perto. Então eu uso a lente convergente, tá? Para concentrar, porque o que está perto o que está longe é mais fácil de concentrar. O que está muito próximo da gente já chega muito inclinado assim no olho da gente, é difícil concentrar. Então você precisa de uma lente, né? Meu óculos é uma lente convergente e o míope é o contrário. Mas eu tenho presbiopia, ou seja, né? Eu tenho mais de 40, né? Eu tenho vista cansada, mas o efeito, tá, é o mesmo de quem tem hipermetropia. A minha dificuldade é enxergar de perto, tá? Não preciso de. Lembra eu falando isso na prova? Não preciso de óculos para dirigir, tá? Porque você está dirigindo, você está enxergando. Eu só atropelo as pessoas que estão muito próximas. As pessoas que estão longe eu não consigo atropelar, não. Então, desculpa a brincadeira. Eu não preciso de óculos para dirigir, porque a minha dificuldade é de enxergar perto, entendeu? Talvez eu não enxergue o volante, né? Eu não enxergo é perto, longe eu enxergo perfeitamente. Então, eu não preciso de usar óculos para dirigir por enquanto. Tá? Agora geralmente o míope precisa, porque ele tem dificuldade de enxergar um obstáculo distante. Então ele tem dificuldade de enxergar longe. Tá? Então o míope, quem tem miopia aí vai fechar essa questão na prova, o míope ele tem dificuldade de enxergar de longe. Né? Por isso que ele usa uma lente divergente. Tá? E quem tem hipermetropia e quem tem a presbiopia, que é a idade, tá? Vai sofrer, vai ter dificuldade de perto, né? E vai usar a mesma lente para corrigir. Tá, então o que muda a hipermetropia para presbiopia? Presbiopia é o cansaço, tá? É o cansaço. Veio disso aqui, ó. Tem questões teóricas que cobram isso, ó. A presbiopia, que é o que eu tenho, galera, veio daqui, ó. Desses ligamentos aqui, ó. Essa musculatura aqui, ó, do lado do cristalino não é mais a mesma. Não consegue mudar a espessura, né? Focar a imagem para mim. Então eu cansei. Essa musculatura aqui cansou. Tá? Por isso que eu tenho presbiopia. Mas é o mesmo problema de quem tem hipermetropia. Tá? Mesma coisa. Hipermetropia começou antes, né? Lá na adolescência ou antes disso que teve esse probleminha. Beleza? Tranquilos? Vou voltar lá na questão. Mas eu queria ver o seguinte. Elaborando a prova de vocês, a quantidade de questão de astigmatismo que eu achei, questões bem recentes, mais do ano passado, demais. Eu vou até comentar um pouquinho melhor isso aqui. Não vou cobrar na prova, porque isso aqui não era cobrado, nunca foi. Usa lente cilíndrica, galera. A gente nem estuda esse tipo de lente na cinemática. Mas tem cobrado demais. Começou, né, do ano passado para cá. Então eu vou dar um reforço depois. Só que eu não vou cobrar na prova de hoje. Eu vou cobrar na prova de hoje miopia, hipermetropia e presbiopia. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Então, em relação aos óculos para correção, né, da miopia, o que é correto afirmar? Letra A. Elas podem ser usadas para ampliar objeto, substituindo uma lupa. A lupa, galera, é aquela lente convergente. E o míope precisa da divergente. Tá? B. Elas são lentes convergentes, a mesma coisa da lupa. Não. C. Elas formam imagens virtuais. Eu não posso ter imagem virtual dentro do meu olho. No meu olho eu só posso ter imagens reais. Tá? Só lembrar, realidade. Eu tenho que formar essa imagem na retina. D. Elas têm a parte central mais espessa do que as bordas. Não, é o contrário. Tá? Colocadas em frente a um feixe de luz solar, elas fazem convergir a luz do sol. Calma aí, eu não entendi o que está perguntando então. Central mais espessa do que as bordas. E a última fala de fazem convergir a luz do sol. Presta atenção que a letra A fala de lentes convergentes, a B também, a C também. Fala que o centro é mais espessa do que as bordas, então ela é fininha nas bordas, é a convergente. E a última fala em convergir a luz do sol. Todas, com exceção da letra C, está falando que são lentes convergentes.
A única que é divergente é a C. Só que muita atenção, né? Elas formam imagens virtuais menores que objetos? Sim. As lentes utilizadas para o óculos ou míope? Sim. Não no olho dele. Ela não tem esse papel, a maldade da questão está aí. Ela não tem esse papel quando eu uso para miopia. A única coisa o único papel dessa lente na miopia é divergir, tá vendo? Grossa no meio e fina nas bordas é essa daqui, ó. O míope é o contrário, ela é espessa nas bordas e fina no meio. Então, essa lente aqui ela serve para desviar, para dispersar um pouco a luz, para que o cristalino dê conta de formar a sua imagem real aqui no fundo da retina, tá? Senão ela nem seria de cabeça para baixo se fosse virtual. Então a maldade da questão está aí. Essas lentes que são usadas para correção da miopia também podem ser usadas para formar imagens virtuais menores que o objeto, tá? Não tem esse papel quando é usado na miopia, mas muita maldade, né? Eu acho que foi por isso que eu escolhi essa questão aí. Beleza? Bem, galera, o que eu queria mostrar é esse aqui, mas eu acabei mostrando uma imagem até melhor. O objetivo era encerrar aqui, ó. Falar isso aqui. Os esquemas 1, 2 e 3 representam posições do foco de um olho sem acomodação. O que eu posso afirmar? Na figura 1, tá? Eu tenho a imagem formando lá no fundo do olho, os raios chegando lá no fundo do olho. Isso aqui é um olho normal, tá? Nem longo nem curto, é um olho normal. A imagem está formando na retina, no lugar exato. Aqui está formando antes. Se está formando antes, eu preciso de uma lente que separa para formar no lugar certo. Então, eu preciso de uma lente que diverge para depois concentrar no lugar certo, porque essa está concentrando antes. E a terceira está concentrando depois. Certo? Então, concentra antes, miopia. Depois, hipermetropia ou presbiopia. Tá certo? Então, esse cara aqui do meio é o míope e esse último aqui sou eu ou o que tem hipermetropia, tá? Letra A. Os três apresentam olhos normais. Ué, mas como que os três são normais, né? Não. 1 e 2 apresentam olhos normais. Só tem um olho normal aqui, que é o primeiro, tá? Divisão normal, tá, gente? C. 1 e 3 representam olhos normais. Não, só tem um. Somente o 1 é normal. O 2 é míope e o 3 é hipermetropia ou presbiopia. Beleza? Tranquilos? Então, nenhum deles é normal? Não. O primeiro é normal, letra D. Tranquilos? Bem, os demais falam de dioptria, que é muito específico, tá? Então, meu objetivo era parar nessa questão aqui mesmo e falar um pouquinho dos defeitos da visão, tá? Tranquilos? Bem, então, essa daqui, ela encerra, então, a revisão, né? Que eu não trabalhei com dioptrias, né? E aqui encerra a revisãozinha de hoje. Beleza? Tranquilos? Então, uma excelente prova para todos. Fica meu abraço virtual e abração.